Se você gosta de Segunda Guerra Mundial e de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, esse vídeo é pra você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, dá um tapa no joinha, fortaleça o nosso trabalho, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, ajude a disseminar conhecimento por aí. O critério de seleção para o vídeo de hoje, para as indicações que serão feitas aqui, foram de que os filmes indicados estivessem disponíveis lá no catálogo da Netflix para que você possa assisti-los. Primeira indicação que eu selecionei para você assistir aí na sua casa, você que é cliente Netflix, é o filme O Zoológico de Varsóvia. Um filme lançado em 2017 e que basicamente conta a história da invasão nazista à Polônia a partir da perspectiva de um casal que era responsável pela administração do Zoológico de Varsóvia. Um filme muito bom para você entender como funcionavam os guetos, como foi a ofensiva nazista no território polonês e como esse casal administrou toda a situação de forma que eles pudessem utilizar a estrutura que antes era para o zoológico para salvar as vidas daquelas pessoas que eram perseguidas pelo regime nazista. E a segunda indicação do vídeo de hoje é um filme holandês chamado Banqueiro da Resistência, que foi lançado em 2018. E assim como o filme anterior, O Zoológico de Varsóvia, também é um filme baseado em fatos reais. E essa história do Banqueiro da Resistência, a história do filme, gira em torno ali não só de dois irmãos, mas de toda uma rede de banqueiros holandeses que se mobilizaram e utilizaram-se da sua influência para criarem um banco clandestino em que eles pudessem movimentar grandes quantias em dinheiro. Estima-se que eles tenham movimentado aproximadamente €500 milhão que financiassem as tropas da resistência, que financiasse o movimento da resistência contra o avanço do nazifascismo na Europa. Então é um filme muito interessante também, até porque ele mostra o combate ao nazifascismo a partir da perspectiva desses dois irmãos que então utilizaram-se do conhecimento que tinham sobre o sistema financeiro para mobilizarem recursos contra a ofensiva nazifascista. A próxima indicação já leva em consideração a ocupação da França pelos nazistas em 1940, e esse filme ele é contado a partir de uma autobiografia escrita por uma pianista e uma cantora chamada Fania Fenelon, que foi levada pelos nazistas para o campo de concentração de Auschwitz. E esse filme conta a partir da perspectiva da Fania Fenelon como era o dia a dia das mulheres dentro desse campo de concentração, até porque a maior parte desse filme ele é contado então a partir da ala feminina dentro do campo de Auschwitz, e que por conta de seus talentos musicais, ela acabou tendo recebido dentro do campo de concentração alguns privilégios, assim como tiveram outras prisioneiras que sabiam tocar algum tipo de instrumento, que sabiam cantar, que sabiam escrever partituras. Elas faziam parte ali da orquestra de Auschwitz, e a orquestra que era responsável por tocar quando você tinha ali alguns oficiais do alto escalão nazista visitando o campo de concentração, ou quando alguns prisioneiros iam ser executados nos campos de extermínio, essa banda era convocada para tocar. Então é um filme que conta com muitos detalhes o dia a dia e o cotidiano dessas pessoas que eram aprisionadas nos campos de concentração e nos campos de extermínio, e mostra também com muitos detalhes como era feito o transporte dessas pessoas, sobretudo pelas ferrovias. E é interessante desse detalhe porque os outros filmes, como por exemplo O Zoológico de Varsóvia, foi o primeiro filme indicado na nossa lista de hoje, e O Banqueiro da Resistência, também vão mostrar a questão desse transporte que era feito pela malha ferroviária europeia. Só que é apenas esse filme aqui, A Amarga Sinfonia de Auschwitz, que você tem ali os primeiros minutos do filme sendo destinados à apresentação de como era a realidade daquelas pessoas dentro dos vagões, quais eram as condições encontradas por aquelas pessoas dentro dos vagões até que elas chegassem nos campos de concentração ou nos campos de extermínio. Tem um livro, ele é baseado num livro, se você tiver interesse, você pode ir atrás do livro também, vale bastante a pena para você entender
como era a rotina e como era o cotidiano daquelas pessoas que estavam aprisionadas dentro dos campos de concentração. Próxima indicação é um clássico sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse a Netflix nos presenteou recentemente, porque até um tempo atrás ele não estava disponível no catálogo da Netflix. E se você é um entusiasta da Segunda Guerra Mundial, se você gosta de filmes sobre história, você precisa assistir O Resgate do Soldado Ryan. É um dos melhores filmes já produzidos sobre a Segunda Guerra Mundial. O filme mostra com muita precisão como foi feito e quais foram as dificuldades enfrentadas pelos soldados que desembarcaram na região da Normandia no dia 6 de junho de 1944, na famosa operação que ficou conhecida como o Dia D. Ele mostra com muita precisão os horrores da Segunda Guerra Mundial, sobre não só os horrores relacionados ao combate em si, mas todas as questões psicológicas que envolviam o dia a dia de um soldado. Basicamente, a história do filme se desenrola a partir do momento em que esse grupo de soldados liderados pelo Tom Hanks recebe a missão de encontrar o soldado Ryan, já que os seus outros irmãos haviam morrido na guerra e ele então era o único filho vivo dessa família. Então esse grupo de soldados precisa se mobilizar para que eles pudessem então resgatar o Ryan, que é interpretado também por ninguém mais, ninguém menos do que Matt Damon. É um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Obrigado, Netflix. E não poderia faltar aquele brilhante filme Corações de Ferro, que vai mostrar a história de um grupo de soldados norte-americanos que são liderados ali pelo Brad Pitt, que é um sargento, eu não lembro o nome dele agora no filme, mas ele libera esse grupo de soldados e eles ficam encarregados ali de uma missão também, que é defender uma encruzilhada, impedindo que um grupo de nazistas, um grupo de oficiais, soldados nazistas, avançasse até um determinado ponto. É um filme legal também, porque mostra já o encaminhamento do fim da Segunda Guerra Mundial, mostra que apesar dos alemães estarem com recursos muito limitados, eles ainda resistem e lutam com muita insistência, e também porque é um dos poucos filmes que mostra a Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva de um grupo responsável por um tanque de guerra. Então você tem ali com bastante detalhe, com muitas minúcias, como era o dia a dia daqueles soldados que estavam dentro desses tanques de guerra. Então é um filme bastante interessante também, um filme que vale a pena você sentar ali e assistir. Te garanto que você vai aprender bastante coisa com ele. O filme que encerra a nossa lista de hoje, o último filme, é um filme espanhol. Foi lançado em 2019, então é um filme fresquinho. É um filme também baseado em fatos reais, que é O Fotógrafo de Mauthausen. Mauthausen, que era um campo de concentração e de extermínio localizado na Áustria e que vai contar a história do campo de concentração e de como algumas pessoas, sobretudo espanhóis, por conta da Guerra Civil Espanhola, e de como eles encontraram formas de esconder os negativos das fotografias que registraram as atrocidades cometidas pelos oficiais nazistas dentro dos campos de concentração e dentro dos campos de extermínio. E que, inclusive, serviram para, no final da Segunda Guerra Mundial e durante o julgamento de Nuremberg, para condenarem os oficiais nazistas que estiveram envolvidos naquelas atrocidades. E ele encerra a nossa lista de hoje, tá? Ele encerra a lista de indicações de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham aprendido alguma coisa com isso. Deem um tapa no joinha se vocês gostaram do vídeo, porque assim o YouTube reconhece que esse é um vídeo legal, que esse é um vídeo com conteúdo. Ajude a disseminar o conteúdo por aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, inscreva-se já. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Esse canal, sem vocês, não existiria. Nos vemos na próxima. Tchau.